Somos levados até o hospital e vemos o herói Ayer da classe A que acaba de acordar. Foi implantado um dispositivo de metal em seu pescoço. Isso porque ele havia sido atingido por um dos jatos de água do monstro Água Natural Maligna. E na ocasião seu pescoço foi fraturado. No quarto de hospital estavam outros heróis de classe A, sendo esses os vizinhos de Saitama. Forte, o rank 31 da classe A, era um dos pacientes e estava com a perna engessada, depois de ser atropelado pelo carro de Fubuki no estacionamento da Associação de Heróis. Ele diz ser de rank maior do que Ayer, porém não poderia dizer muita coisa, já que estava na mesma situação. Ayer então percebe que sua voz estava estranha e os médicos revelam que ele tomou um dano severo e por isso foi adicionado mecanismos em seu corpo, usando assim ciência médica de ciborgues. Apesar disso, aqueles médicos não estavam à altura de Dr. Bofoy. Borboleta Deluxe pergunta por que Forte estava bravo e o herói revela que queria se vingar de Saitama. Aquele miserável parecia um imbecil. Mas que desgraçado traiçoeiro, ele não é um humano normal. Forte pergunta se seus amigos viram as habilidades assustadoras do careca. Forte não sabia que foi atropelado e acreditava que teria recebido um golpe de Saitama, acreditando que o careca de capa fosse um paranormal ou então um feiticeiro. Porém, seus amigos dizem que realmente Forte foi atropelado e era melhor ele parar de usar seus fones enquanto estava lutando. Forte fica envergonhado e pede para seus amigos esquecerem tudo o que ele falou. Ele estava comparando Saitama com a Tornado do Terror, porém se fosse a Tornado ali, com certeza ele teria morrido. Forte pergunta o que estava acontecendo lá fora, já que sentiu um terremoto, e seus amigos revelam que alguns monstros saíram de controle e por isso iriam checar. Eles vão embora do hospital e Forte apenas pensa em treinar e ficar mais forte para então derrotar Saitama. Enquanto isso, o careca de capa segurava a mão de Tatsumaki. Ela transbordava poder e estava prestes a atacar os membros do grupo Nevasca. Saitama diz para ela se acalmar, porém Tatsumaki ordena que ele saia da frente. Ela tenta usar seus poderes psíquicos, porém Saitama continuava segurando, e a parede atrás do herói é que sofre os impactos do poder de Tornado. Saitama dizia, então esse é aquele poder psíquico de quando você mandou os Genos pelos ares, não é tão diferente dos poderes de Fubuki. Nesse instante, Fubuki diz para que Saitama não cometa o erro de provocar a sua irmã. Enquanto isso, Tatsumaki continuava direcionando seus ataques para o careca de capa, porém nada fazia efeito, e apenas a parede atrás do herói é perfurada por aquele poder, mostrando que a energia paranormal de Tatsumaki fez uma fenda no deserto que estava fora da Associação de Heróis. Ela continuava utilizando seus poderes em Saitama, porém o máximo que conseguia era fazer Saitama tremer. Tatsumaki, surpresa, dizia em pensamentos, ele está aguentando tudo isso porque não funciona, qual é a dele? Saitama diz que seus músculos estariam tremendo por conta própria. E Fubuki também fica surpresa, vendo que Saitama conseguia resistir ao poder de sua irmã. Nesse instante, Tatsumaki se pronuncia, bem que eu imaginei que já tinha te visto antes. Você é aquele careca que estava com um ciborgue demoníaco, então por que tá se metendo nisso? Você também era do grupo Fubuki? Nesse momento, Saitama fica incomodado e chama por Fubuki. Ele diz que vai cuidar da senhora teimosia, então era melhor que Fubuki fosse embora com os outros. Tatsumaki dizia, você está muito íntimo da minha irmãzinha, não acha? Porque, se você não é um subordinado, o que é para ela? Saitama para pensar um pouco e diz, o que eu sou para ela não é como se eu fosse um amigo, nem ao menos um companheiro, ou um amigo em comum. Na verdade, eu sou apenas um conhecido. Após ouvir aquilo, Fubuki fica desolada. Saitama não a considera mais do que uma mera conhecida. E ouvindo aquilo, Tatsumaki sorri e diz, por que você ficaria desesperado assim, apenas por uma conhecida? Tanto faz, se é assim, então eu vou te testar, para ver se você merece ficar no pé da Fubuki desse jeito. Saitama nervoso perguntava, mas como assim no pé? Ela é que fica me arrastando pra lá e pra cá sem pedir a minha permissão.
Tatsumaki, nesse instante, aumenta seus poderes além do limite e uma enorme energia se forma. O grupo Nevasca começa a fugir dali e os tremores são sentidos em todo o condomínio da Associação de Heróis. Os ricaços moradores dali estavam com medo e alguns heróis investigavam o que estaria acontecendo. O elevador para chegar até o local quebrou e parece que alguns clientes estavam fazendo uma visita a algum prisioneiro, ao lado de alguns funcionários e heróis. Foram todos deixados lá embaixo. Enquanto todo o grupo Fubuki tentava fugir, Tatsumaki tenta derrubar Saitama com seu poder. Os subordinados de Fubuki percebem que o subterrâneo estava se distorcendo e Saitama então se lembra que provavelmente foi Tatsumaki que destruiu a sua casa. E então ele diz: "Você trata a casa dos outros como trapos. Se for para fazer isso, então vamos para fora." Saitama segura Tatsumaki, então se prepara para assaltar. A heroína fica surpresa e o careca de capa pula para fora daquele lugar. Observando aquilo, Fubuki dizia: "Saitama e minha irmã finalmente começaram." De repente, nos andares de cima, alguns heróis perguntam se estava tudo bem e começam o resgate do grupo Fubuki. Alguns monstros de nível lobo, como o Barriga de Chope e o Linguarudo, além do monstro de nível tigre, sendo a capivara devoradora de homens, estavam livres e andavam por aí enquanto falavam. Não tem energia e tá tudo desmoronando. Dá pra ver que eles não esperavam por um terremoto enorme desses. Parece que a sorte finalmente sorriu para nós, até que enfim podemos sair. Linguarudo abre a porta à sua frente e avança com os outros enquanto dizem: "Seus humanos desgraçados, como se atrevem a trancar a gente em um lugar desses? Nós vamos destruir tudo." Porém, de repente, aqueles 3 monstros fracotes se veem entrando em uma sala cheia de heróis. Diante dessa situação, eles ficam com medo, fecham a porta e vão embora dali. Vemos uma rodovia que leva até a cidade A. Uma família viajava em seu carro e o pai dizia: "Estamos chegando, finalmente vamos poder ver os apartamentos de heróis que tanto sonhei. 35 anos de financiamento imobiliário é um pequeno preço a se pagar por segurança. Ultimamente, muitos monstros estão à solta." A mãe também dizia: "Finalmente não vamos mais precisar viver com medo dos monstros. Mal posso esperar para ver a nossa nova casa." O filho daqueles dois era o que mais estava empolgado e o garoto dizia: "Heróis profissionais vivem aqui também, tô ansioso para vê-los." Aquela estrada levava até a Associação de Heróis e a família avista um brilho no céu. Eles pensam que pode ser um pássaro, porém na verdade era Saitama versus Tatsumaki, que estavam saindo em alta velocidade de dentro da Associação de Heróis. Os dois caem no deserto, porém devido à força que Saitama saltou, eles vão derrapando por todo o solo. Tatsumaki, furiosa, pergunta por quanto tempo o tarado careca iria continuar agarrando ela. E rapidamente, Tornado começa a girar com Saitama no ar. O careca de capa acaba soltando Tatsumaki parcialmente. Ele para de abraçá-la, mas continua segurando seu braço. Tatsumaki tenta se soltar de Saitama a todo o custo, mas nada adiantava. Então ela tem a ideia de batê-lo com toda a força no chão. Apesar de quebrarem todo o solo ao redor, isso não adianta de nada e Saitama continua segurando ela. Tornado perguntava: "Por que você não está soltando a minha mão? Por acaso você gosta de mim também?" Saitama pergunta se ela seria idiota. "Eu só não quero que você fuja e destrua a minha casa." Como sabemos, Saitama acredita que Tatsumaki destruiu seu antigo apartamento na batalha contra Psychos e estava com medo dela fazer o mesmo no condomínio de heróis. Tatsumaki, furiosa, dizia: "Você só pode estar me zoando, porque eu fugiria de alguém mais fraco do que eu." E nesse instante Saitama solta Tornado, que dizia: "Até que você não é pouca coisa, sabe? E se eu aumentar só um pouco a força telecinética?" Nesse instante Tatsumaki dá um super peteleco na testa de Saitama, jogando o careca de capa para trás com muita força. Porém Saitama se mantém de pé, ele crava os pés no chão e Tatsumaki já previa que o careca de capa não morreria com aquele poder. De repente Saitama fica surpreso. Olhando para frente, ele observa Tatsumaki flutuando várias rochas ao seu redor.
Ela então gira essas rochas rapidamente à sua volta, formando um poderoso tornado. Saitama, observando aquilo, dizia: "Nossa, deve ser legal conseguir fazer algo assim." Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, vemos o casulo de escombros feito por Tatsumaki para aprisionar o Esper artificial criado pela organização Tsukuyomi. Os heróis de classe A estavam ao redor, junto com o grupo Fubuki, que explicava tudo o que aconteceu. Porém, de repente, o casulo de destroços começa a se quebrar. E por um buraco no chão, o vilão consegue fugir. O novato espião que estava no grupo Nevasca também vai embora. Eles entram em um carro e fogem em alta velocidade da Associação de Heróis. Descobrimos que o mais poderoso deles se chamava Apollo, que jura se vingar de Tatsumaki da próxima vez que se encontrarem. Ao fundo vemos o tornado criado por Tatsumaki e os dois vilões fogem daquele lugar. Enquanto isso, a Tornado do Terror arremessava várias rochas na direção de Saitama, porém o nosso herói careca esquivava facilmente de todas elas. Mesmo na velocidade de um tornado, atirando várias rochas por segundo, Tatsumaki não conseguia acertar o seu alvo. Enquanto isso, a equipe de segurança da Associação de Heróis confirma a batalha dos dois como um tremor incomum. Eles acreditavam que seria até mesmo obra de um monstro. Eles pretendem resolver esse problema, porém não tinham heróis o suficiente e perderam contato com o Cavaleiro de Metal. O líder pede para que eles determinem o nível de ameaça desse tremor, e a resposta é que precisariam de um herói Rank S para lidar com isso. Enquanto a equipe de segurança procurava um herói de classe S, vemos a família que estava em seu carro indo para a Associação de Heróis. Eles desviavam das rochas que caíam do céu. O garotinho achava tudo aquilo incrível, porém os pais estavam preocupados com o que estava acontecendo. Utilizando seu binóculo, o menino avista Tatsumaki no centro do tornado gigante e diz para seus pais: "Que legal, a heroína Tatsumaki está lutando contra alguém." Nesse instante vemos que Saitama aproveita as rochas que rodavam em torno de Tatsumaki para que ele possa se aproximar da heroína. Ele salta nas rochas e chega mais perto. O pai daquela família dizia: "Precisamos sair daqui. Para um herói de classe S estar lutando bem perto do QG, devem estar em uma situação bem grave." É uma cena incrível de se ver. Nesse momento, o garotinho pede para seu pai chegar um pouco mais perto. Ele queria ouvir a voz de Tatsumaki. A mãe diz que isso seria impossível. E nesse instante, uma rocha se aproxima em alta velocidade. Quando estava prestes a atingir o carro, Saitama aparece e quebra aquela pedra enorme com apenas um soco. Nervoso, nosso herói dizia: "Ei, calma aí, isso foi perigoso, preste atenção à sua volta." Tatsumaki, flutuando, transbordava todo o seu poder e dizia: "Insolente, eu sei o que estou fazendo." Nesse momento, ela dispara todas as rochas na direção de Saitama. Observando aquilo, o careca dizia em pensamentos: "Fala sério, nem dá pra ter uma conversa decente. Aqui quase não tem prédios ou pessoas, então por enquanto vou cuidar dela por aqui até ela se cansar." Saitama começa a rebater os destroços, porém de repente percebe que se defendeu de forma errada e um deles estava prestes a atingir novamente aquele carro. Saitama corre para tentar consertar o seu erro, porém antes que pudesse fazer algo, o carro começa a flutuar. A rocha atinge a estrada, porém a família estava a salvo e Tatsumaki, utilizando seu poder, faz aquele carro flutuar e salva a vida de todos. E ela dizia: "Isso foi perigoso, cuidado para onde você joga os escombros, seu careca." Saitama fica furioso e pergunta o que a Nanika tinha falado. Tatsumaki, ao ouvir aquilo, também fica brava e diz: "Do que você me chamou? Agora eu vou mesmo fazer picadinho de você e usar de adubo para plantas." Tatsumaki solta o carro na estrada novamente, e mesmo a família estando em choque, o pai diz que ao menos seu filho conseguiu ouvir a voz da Tornado. Novamente, Tatsumaki começa a girar todas as rochas ao seu redor e lança na direção de Saitama. O careca sai correndo, enquanto o Tornado dizia: "Você é muito desleixado, não posso confiar Fubuki a você assim. Agora fique bem longe da Fubuki." Saitama se esquiva dos ataques, mas ele já estava de saco cheio e em seus pensamentos apenas diz: "Cara, eu quero muito ir pra casa.